Leitura sobre os corpos espirituais, chakras, orixás e glândulas. Os 7 chakras do corpo. Mais precisamente, os chakras são rodas de energia que estão ligados em nossa aura, que captam, recebem e distribuem energia vital, prana, por todo o nosso organismo. Temos cerca de 90 mil chakras no nosso corpo, sendo 7 chakras do corpo os principais, localizados ao longo da coluna vertebral, que estão ligados ao corpo físico através das glândulas endócrinas. Cada um destes centros de energia tem uma função, tem uma cor, mantra, imagem. Ter os 7 chakras em equilíbrio, harmonia, em alinhamento, é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. Os nadis, canais de energia ligados aos 7 chakras. Os nadis são canais de energia que estão ligados aos chakras e às glândulas. Através desta vasta rede de canais é que o prana ou a energia é transportada no corpo. É ao longo desses canais que estão localizados os 365 pontos de acupuntura. Esses nadis são inumeráveis. Contam-se em 72 mil, segundo alguns textos. Desses milhares de nadis, 3 têm uma importância capital: Ida, Pingala e Sushumna. Sushumna, localizada no centro do corpo, no eixo da cérebro-espinal, desde a base da coluna até o alto da cabeça. Através desse canal se processa a descida e subida da energia cósmica. Todos os chakras têm raízes neste canal. Pingala, localizada à direita do canal central, Sushumna, condutor de energia solar, Yang, é estimulante. Ida, localizada à esquerda do canal central, Sushumna, condutor de energia lunar, Yang, é tranquilizadora. Essas duas nadis, Ida e Pingala, não seguem um caminho paralelo ao Sushumna, mas se entrecruzam como as serpentes do caduceu de Mercúrio. Os orixás vibram em todos os chakras, mas em posições mais vibradas em cada chakra pertence a um orixá. Oxalá, que vibra mais no chakra coronário e tem seu receptor no corpo físico, na glândula pineal. As manifestações mediúnicas se dão por um leve roçar no alto da cabeça, que se propaga como uma espécie de friagem até a altura do tórax. Atuam basicamente pela irradiação intuitiva, pela inspiração e clarividência. Na magia, atuam coordenando o equilíbrio planetário. São os mestres que orientam o movimento de Umbanda e, em geral, são os mentores de pontos de doutrina. Alguns nomes de entidades: Caboclos Urubatã da Guia, Guaraci, Guarani, Aimoré, Tupi, Ubiratã e Ubirajara. Iemanjá tem maior receptividade vibratória no chakra frontal e na glândula pituitária. Manifestam-se serenamente, com beleza e suavidade. Dão um pequeno balanço geral e levantam os braços no sentido horizontal. Tremulam as mãos e balançam a cabeça. É muito rara a incorporação, pois atuam na irradiação intuitiva e no corpo mental do médium. Não dão comunicação ou consultas, e assim como a linha de Oxalá, são valiosos colaboradores e algo silenciosos. Na magia, atuam nas limpezas astrais pela movimentação do elemento água e dos espíritos da natureza, ondinas e sereias, ligados a esta vibração. As vibrações desse orixá mantêm as forças das marés pelo magnetismo lunar, importantíssimo para a vida no planeta Terra. É comum chamarem-se de Caboclas Yara, Estrela do Mar, Indaiá, Inhansã, Nanamburucum, Oxum. Iori,
Vibra no chakra laríngeo, sendo a glândula tireoide sua receptora. Agem diretamente na fonação. Em geral, gostam de falar. Suas incorporações vitalizam o complexo físico, etérico e astral dos médiuns e do ambiente. Emitem seus fluidos inicialmente pelo chakra frontal, pegando harmonicamente o aparelho, movimentando bastante os braços e pernas. Na magia, neutralizam quaisquer fluidos enfermiços por suas vibrações puras, inocentes e de grande sabedoria. Em geral, se manifestam para fechamento dos trabalhos das demais falanges, deixando equilíbrio e paz para os consulentes e médiuns. Alguns nomes desta vibração, que se apresentam como crianças: Tupanzinho, Mariazinha, Chiquinho, Damião, Dom, Cosme, Jureminha. Xangô. Os justiceiros de Xangô vibram com mais intensidade no chakra cardíaco, glândula timo. Na mecânica de incorporação, ligam-se ao chakra cardíaco pelo corpo etérico do médium, alterando a fisionomia e a voz, e o ritmo de batimentos do coração. Os filhos sentem inicialmente uma sensação de entorpecimento que vem pelo alto da cabeça, atingindo o pescoço, fazendo o aparelho rodar, pois alteram a frequência do corpo astral e, rodando o médium, conseguem um ajustamento para a perfeita manifestação. A respiração fica ofegante, produzindo, na maioria dos casos, alguns arrancos decorrência da contração do corpo físico, que está em rápida adaptação sensorial. As incorporações são fortes e marcantes, mas isso não quer dizer exibição ou agressividade, que ficam por conta do animismo dos médiuns. Na magia, trabalham retendo as entidades sofredoras e magos negros, levando-os para os tribunais divinos, onde se restabelecerá o equilíbrio kármico, corrigem erros e desacertos. Alguns caboclos dessa linha: Ventania, Rompe-Fogo, Sete Montanhas, Pedra Branca, Sumaré, Sete Pedreiras. Ogum. Os guerreiros de Ogum vibram mais no chakra gástrico ou solar, glândulas suprarrenais. Produzem a fenomênica mediúnica alterações fortes, fisionômicas, psíquicas e vocais. Representam aproximadamente 70% das entidades manifestantes pela mecânica de incorporação. A ligação fluídica com o aparelho começa pela cabeça, fixando espécie de roçar ou friagem nas costas, tornando a respiração arfante. Quando pegam o médium, dão um meio giro com o tronco e levantam os braços, cerrando os punhos. Esboçam alguns mantras com assovios e brados. Na magia, atuam pronunciando sons cósmicos com os quais comandam os espíritos da natureza, preservando o médium e higienizando o ambiente. São os guerreiros vencedores de demanda, que combatem com heroísmo e valentia a escória do astral inferior, retendo-os e entregando-os para o encaminhamento das falanges de justiça do orixá Xangô. Alguns nomes desta vibração: Caboclos Ogundelê, Rompemato, Beira-Mar, Megê, Iara, Humaitá, Sete Espadas. Oxóssi. No chakra esplênico, baço, temos a posição mais vibrada de Oxóssi. A ligação com o médium começa com uma sensação de friagem, que vai até as pernas e dão ligeiros tremores nos braços. São entidades suaves, que falam calmamente, sendo seus passes e consultas realizados em harmonia e calma. Na magia, são exímios manipuladores das energias expansíveis da natureza, tendo no elemento ar a sua representação. Atuam como xamãs curadores, extraindo do médium o ectoplasma necessário aos trabalhos de cura. Agem na coesão molecular dos órgãos etéricos, realizando enxertos e recompondo tecidos enfermiços de encarnados e desencarnados também. Seguem alguns nomes de entidades dessa vibração:
caboclos arranca-toco, cobra coral, tupinambá, jurema, pena branca, arruda, araribóia. Iorimá, a vibração em que atuamos com mais desenvoltura no mediunismo de Umbanda, a do orixá Iorimá, ou pretos velhos, que vibra mais intensamente no chakra básico, também conhecido por genésico. Há uma glândula do tamanho de uma ervilha situada na base da coluna vertebral, ou cóccix, que é receptiva ao toque etérico para a manipulação das energias do Kundalini. Atuam na mecânica de incorporação, produzindo alterações na fisionomia, mas sem que os aparelhos percam a suavidade do conjunto. Geralmente, os filhos curvam a cintura pelo desfalecimento das pernas, já que atuam fortemente no chakra básico. A ligação fluídica com o médium começa com certa friagem pela fronte e que rapidamente desce pela coluna vertebral, causando um certo amolecimento, espécie de desfalecimento que leva o aparelho a curvar a cintura. É oportuno salientar que muitos pretos velhos atuam pela irradiação intuitiva, mas diretamente nos chakras coronário e frontal, e que não precisam estar incorporados para as consultas e curas. Na magia, assim como as entidades de Oxóssi, são exímios curadores e manipuladores de ectoplasma, já que vários foram magos de outrora, do Antigo Oriente, do Congo Velho e Etiópia. Atuam com maestria em desmanchos de feitiçarias, de trabalhos de magia negra, dissipando fluidos pesados e deletérios. São ainda utilizadores dos espíritos ligados à natureza, gnomos, duendes, silfos e salamandras, fiéis executores de comandos mentais para o bem e cura. Alguns pais e vovós desse orixá: Pai Guiné, Pai Benedito, Pai Joaquim, Pai Tomé, Vovó Catarina, Vovó Cambinda, Vovó Angola. Orixás em relação aos 7 grandes campos ou planos dimensionais e os chakras. Orixá, Oxalá, corpo astral, átmico, chakra, coronário, glândula, pineal. Orixá Iemanjá, corpo astral, búdico, chakra, frontal, glândula, pituitária. Orixá Iori, corpo astral, mental superior, chakra, laríngeo, glândula, tireoide. Orixá Xangô, corpo astral, mental inferior, chakra, cardíaco, glândula, timo. Orixá Ogum, corpo astral, plano astral, chakra, umbilical, glândula, suprarrenais. Orixá Oxóssi, corpo astral, duplo etérico, chakra, esplênico, glândula, baço. Orixá Iorimá, corpo astral, físico, chakra, básico, glândula, base, coluna. Posição dos chakras. O primeiro chakra, básico. Segundo chakra, sexual. Terceiro chakra, umbilical. Quarto chakra, cardíaco. Quinto chakra, laríngeo. Sexto chakra, frontal. Sétimo chakra, coronário. Os corpos espirituais. Vários termos vêm sendo utilizados para expressar a constituição do homem setenário. Corpos espirituais, corpos ou dimensões psíquicas, níveis mentais ou consciências, planos de existências. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico.
Orixás e as ervas. Entre várias ervas, selecionamos 3 ervas para cada orixá, consideradas as principais, e é recomendado o uso de ao menos 2 delas. Oxalá, arruda, guiné e jasmim. Ogum, romã, losna e tulipa. Oxóssi, sabugueiro, folhas da jurema e tracena. Xangô, erva tostão, parreira e abacate. Iorimá, eucalipto, alfavaca e bananeira. Iori, manjericão, morango e pitanga. Iemanjá, pariparoba, manacá e panacéia. Esse material de leitura foi tirado dos livros de Norberto Peixoto, pelo Espírito Ramatiz e Vovó Maria Conga. Os livros são Evolução no Planeta Azul, Jardim dos Orixás, Vozes de Aruanda. Gratidão